Bom dia. Hoje nós vamos tratar um pouco do Império dos Sacrifícios Humanos, como pode ser chamado o Império Azteca. O império que talvez na história da humanidade tenha sido o mais cruel de todos, já que os relatos sobre os hábitos desse pavoroso império realmente não encontram paralelo em nenhum outro local. Então os astecas, ou mexicas, melhor dizendo, ocupavam lá a região central de onde hoje é o México, México, daí o nome Mexicas, contrário, México vem de Mexica. Eles tinham a capital lá em Tenochtitlan. Eles, depois de migrações, guerras, vai e vem, não vamos entrar aqui em detalhes como eles se formaram, acabaram se estabelecendo e dominando as tribos vizinhas, na base do medo, da repressão brutal, da escravidão, e naquilo que eles ficaram, que foram os maiores na história, nos sacrifícios humanos. Nenhum povo na história praticou tanto sacrifício humano como os astecas. A prática de sacrifício humano era regra no mundo antigo, no mundo sem a civilização. Então nós vemos até mesmo está presente no Antigo Testamento e também em vários livros e estudos que o único povo da antiguidade que não praticava sacrifício humano eram os hebreus, os israelitas. Todos os outros povos tiveram suas épocas de sacrifício humano. O Japão teve, China teve, Índia teve, no Oriente Próximo enorme, tensa prática de sacrifício humano, entre os fenícios, entre os gregos teve, entre os romanos também teve. Entre os romanos, Tito dizia, sempre havia devócio, que era o sacrifício humano feito para Roma ganhar as guerras. Assim, nas guerras contra Cartago, foi feito a devócio. Então os gregos também se fundavam cidade, matando pessoas num ritual de sacrifício humano. Entre os vikings havia sacrifício humano, entre os celtas. Não há povo na história que não tenha, na história antiga, que não tenha feito sacrifício humano. Na África havia intenso sacrifício humano, para todo lado da África, e aqui na América, desde do Canadá até a Patagônia, havia intenso sacrifício humano e intenso canibalismo. Já que canibalismo e sacrifício humano são muito próximos, já que os nossos índios faziam antropofagia mediante um certo ritual de magia. Então as coisas são intimamente ligadas, sacrifício humano e canibalismo. Então esses hábitos brutais tinham no mundo inteiro. Só Israel era exceção, depois com a civilização católica, e onde a civilização católica entrou, ela atacou esses hábitos brutais. E aqui, quando os espanhóis dominaram o México, foi um trabalho de libertação dos povos, não foi um trabalho de domínio e de exploração, como os livros ruins dizem, foi um trabalho de libertar um povo da escravização, do sacrifício humano, da escravização do mal, que era propriamente o Império dos Mexicas. Então aqui a título de exemplo, para não ficar só no que eu estou falando, vou citar aqui alguns estudiosos. Então, sobre os astecas, segundo Martin Harris, em nenhum outro lugar do mundo havia se desenvolvido uma religião patrocinada pelo Estado, cuja arte, arquitetura e ritual estivessem tão profundamente dominados pela violência, corrupção, morte e enfermidade. Em nenhum outro lugar os muros e as praças dos grandes templos e palácios eram reservados para uma exibição tão concentrada de mandíbulas, dentes, mãos, unhas, ossos e crânios. Segundo Iturralde, em relação aos sacrifícios humanos, uma peculiar característica dos astecas é que faziam guerra com o fim de pegar prisioneiros, escravos, para a realização de sacrifícios humanos em larga escala. Praticamente não passava um dia sem que corressem tonéis de sangue humano, particularmente nos grandes templos aí os nomes são difíceis de pronunciar, Huitzilhuopochtli e Tlaloc, mas também em todos os templos menores havia cotas de sangue, quer dizer, todo o tempo nos impérios astecas tinham as cotas de sangue, havia um calendário
que tinha que matar determinadas pessoas ou quantidade de pessoas ao longo do ano. Poucos dias no ano inteiro não corria sangue no Império Azteca. E um dos modos de fazer sacrifício humano era a retirada de coração, que não era só entre os astecas, né? Então eles tinham uma técnica de retirar o coração pelas costas para ainda segurar o coração batendo, né? Então, quer dizer, uma coisa realmente brutal. E quanto aos números, os números são absolutamente assustadores. Segundo Armesto, em 1487, pouco antes da conquista espanhola, na consagração de um novo templo situado no seu núcleo palaciano de Tenochtitlan, calcula-se o número de cativos sacrificados tem ultrapassado 20 mil. Então, quer dizer, assim, é um número assustador. 20 mil pessoas sacrificadas para erguer um templo, né? Então nós vemos assim uma brutalidade e uma coisa assim sem precedentes na história. Depois dizem que o Cortés e os espanhóis foram lá e massacraram o povo, exploraram, nada, eles libertaram aquele povo. O título que o Cortés teve foi o de O Libertador. Por quê? Porque como os astecas massacravam as tribos que viviam ao redor deles, e o Cortés se aliou com essas tribos, né? Essas tribos viram o Cortés como libertador. Libertador de quem? Libertador do jugo satânico dos astecas. Essa que é a verdade. O Cortés foi um libertador. Esses brutais sacrifícios humanos não poupavam crianças. Então era comum que se pegasse às vezes 10 ou 15 crianças e matassem e se levava a um templo. Muito desse modo de matar dessas crianças eram feitos com degolas e também eles gostavam de ver correr sangue, né? Os templos mexicanos escorriam sangue, né? Então era uma coisa assim impressionante. Segundo Iturralde, os astecas dominavam os povos na base do terror. Os que se recusassem a serem seus tributários eram exterminados completa e impiedosamente. Mulheres, crianças, anciãos, todos. E eles não só faziam sacrifício humano, como comiam carne humana. Havia açougue de carne humana entre os astecas. Ainda segundo Iturralde, a antropofagia era generalizada. Para Montezuma, por exemplo, serviam-lhe carne humana entre os mais de 3.000 pratos que eram apresentados como manjares mais apreciados. Segundo Bethel, o sacrifício e a guerra cerimonial para pregar vítimas para os ritos sacrificiais eram atividades centrais, o próprio núcleo da sua vida pessoal, social, militar e política. Quer dizer, os astecas não era uma sociedade que tinha outras coisas e aí tinha algum outro sacrifício humano, não. Segundo esses autores, e foram consultados mais de um, né, para esses comentários que eu estou fazendo, o foco da sociedade mexica era na prática de sacrifício humano. Isso é uma coisa impressionante. Eu não me lembro de nenhum outro povo na história que tenha centralizado sua vida na prática de sacrifício humanos, na prática impiedosa de colher vítimas nas tribos subjugadas e sacrificar, ou seja, para fazer um novo templo, seja para as festividades que tinham, conforme eu falei, o ano inteiro. E não era só os astecas faziam isso, os maias, né, também faziam sacrifício humano, e os incas também faziam sacrifício humano em grandes escala. Incas gostavam muito de fazer sacrifício humano de criança, assim como os maias. Mas a quantidade dos astecas realmente era impressionante. E entre os povos dominados, os que não eram sacrificados também eram tornados escravos, né? Então havia muita escravidão entre os astecas. Os astecas não só matavam as tribos subjugadas, como também escravizavam, né? Isso então para deixar bem claro que o trabalho que os espanhóis fizeram lá foi um trabalho de civilização, de libertar esses povos de uma coisa tão brutal e realmente impressionante. Quem tiver interesse, vale a pena ler esses relatos dos incas. Tem vários autores que comentam sobre isso. Que de uns anos para cá, né, ficou um revisionismo histórico dizendo que esses sacrifícios humanos teriam sido inventados pelos espanhóis. Uma mentira colossal. Os registros eram
em gravuras da época, N registros contando sobre isso, então não passa de ser revisionismo histórico, simplesmente é ridículo. Então, se você gostou desse nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram. Muito obrigado.